é o que está no nome do filho do Barroso, e a que está no nome da filha, eu esqueci o nome aqui, daqui a pouco eu pego. Mas ele perdeu essas empresas, cara. Seríssimo. Ele perdeu 2 empresas. Tá lá ainda o nome e tal, mas já era. Ele não pode mais entrar nos Estados Unidos. Como é que ele vai resolver o problema do banco? O KPR, o recurso do banco. Tudo. Ou tem anistia para todos aqueles que foram injusta e ilegalmente perseguidos, ou a floresta, o establishment, onde está o seu sarcófago, vai queimar. O tempo do acordo Caracu acabou. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Marcos Duval dribla STF e viaja aos Estados Unidos com passaporte diplomático. É isso mesmo, o senador não teve autorização de Moraes para deixar o Brasil. A saída do país ocorreu durante o recesso parlamentar. Duval embarcou em Manaus com um passaporte diplomático, embora o ministro tenha determinado anteriormente a retenção do documento. O senador é investigado por obstrução de justiça após divulgar informações sobre um delegado da Polícia Federal envolvido nas apurações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em nota, o senador afirmou que a viagem foi informada ao STF, ao Itamaraty e ao Senado. Segundo ele, seu passaporte diplomático emitido pelo Ministério das Relações Exteriores está válido até julho de 2027 e sem restrição. Moraes, no entanto, havia negado o pedido no último dia 16. De acordo com o UOL, a Procuradoria-Geral da República ainda não se manifestou sobre o ocorrido. O que Duval está fazendo na América? Ele fugiu? Eu já escutei, ele falsificou o passaporte, ele enganou o Alexandre de Moraes, ele enganou o STF. Vocês são um lixo mesmo, né? O Alexandre, de forma monocrática, toma uma decisão de suspender o passaporte de Duval. Foram 2 delegados da Polícia Federal lá na minha casa, em Vitória, para pegar o passaporte. Esse, o diplomático. Não dá para abrir porque tem informações pessoais aqui que todo mundo sabe, né? Não dá para abrir. Bom, e aí, quando eles foram lá buscar, eu disse, não vou entregar. E a decisão do Alexandre ainda dizia que se eu não entregasse o passaporte diplomático e o passaporte civil, era para me levar preso. Você sabe quando senador é preso? Senador é preso só quando está cometendo um crime inafiançável, em flagrante delito. Só nessa condição que o senador é preso. Aí estão dizendo, quando o senador chegar no Brasil agora, depois das férias, ou sei lá o quê, ou fugiu. Fugiu o quê? Tô de férias. Tô na Disney aqui, ó. Disney. Tô na Disney. Quando chegar de férias, vai ser preso. Preso? Eu vou dar voz de prisão por abuso de autoridade. Embaixada dos Estados Unidos reforça duro recado do governo Trump a Moraes. O subsecretário de Diplomacia Pública do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Darren Beattie, soltou o verbo sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A declaração afirma que o ministro seria o principal articulador de uma estrutura de repressão e censura voltada contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil reforçou a mensagem nas redes sociais. Abre aspas. O ministro Moraes é o coração pulsante do complexo de perseguição e censura contra Jair Bolsonaro, que por sua vez tem restringido a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Graças à liderança do presidente Trump e do secretário Rubio, estamos atentos e tomando as devidas providências. Fecha aspas. Esta mensagem me parece que é um prenúncio das sanções Magnitsky. Veja o desespero na CNN. Boa noite para você, amigo. Claro, porque a frase da publicação é muito forte. Estamos atentos e tomando as devidas providências. Como bem diz a Jussara, será que a gente pode realmente esperar para as próximas horas, próximos dias, ou de alguma forma realmente termos alguma consequência? Termos no sentido
contra o ministro Alexandre de Moraes? Mais uma? Sim, Márcio. Boa noite, Jussara, Márcio, e a todos. Márcio, sim, tem uma expectativa de que pelo menos até a conclusão do julgamento do Bolsonaro, que está previsto para setembro, outubro no Supremo Tribunal Federal, que haja uma aplicação da chamada Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes e possivelmente contra outros ministros da Corte e talvez também o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. O que nós temos de informação é de que a parte política do governo americano já defende que isso já deveria ter sido, inclusive, aplicado. Mas houve uma avaliação interna, principalmente do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, que é quem aplica a Magnitsky, que uma sanção como essa, ela não atinge tão somente o afetado, né? No caso, o ministro Alexandre de Moraes, mas ela gera uma contaminação do sistema bancário, não só brasileiro, mas internacional. Então não é algo assim também tão simples. Tanto que a Lei Magnitsky, que é de 2012, no governo Obama, em alusão ao advogado Sergei Magnitsky, né, que morreu na prisão na Rússia, ela foi aplicada ali poucas vezes, geralmente contra ditaduras, e tem consequências muito fortes, não apenas para o atingido, mas, de novo, para o setor financeiro e para o setor bancário. Então, precisa ter também essa modelação do timing adequado para a aplicação, porque as consequências elas vão para além do afetado diretamente, no caso, Alexandre de Moraes. Se a gente vê as mensagens que chegam dos Estados Unidos, e não de qualquer órgão, mas do Departamento de Estado, subirem o tom, também assistimos hoje o próprio presidente Lula subir o tom. Obrigado, Caio. O jornalista Paulo Figueiredo esclareceu os rumores dos últimos dias sobre uma nova bandeira de cartão chinesa que poderia ser usada por Alexandre de Moraes para escapar das sanções Magnitsky. Veja o vídeo. Vamos falar sobre essa questão da Union Pay, né? Porque estão circulando vários posts e estão me mandando e pedindo para eu comentar incessantemente. Depois até me falaram que foi o Alan dos Santos que começou com isso, eu nem sabia, vocês sabem da minha amizade com o Alan, mas chegaram para mim posts sobre uma bandeira de cartões chinesa, uma bandeira de cartão de crédito, chamada Union Pay, que estava chegando ao Brasil, e que isso seria, na avaliação das pessoas que estavam circulando isso, uma forma do Alexandre de Moraes escapar das sanções internacionais, especialmente as sanções previstas no Global Magnitsky Act, que, como eu disse, hoje já é dado, exceto pelos caras da Globo News, sei lá, o Thomas Trautmann, sei lá, os caras do Poder 360, 99% de chance da Lei Magnitsky sair. Posso quebrar a cara, mas é bem improvável. Mas todas essas postagens esperadas, o Alexandre agora vai sair vai arrumar um China Card, a Lei Magnitsky não vai funcionar nada e tal, isso revela um profundo desconhecimento das pessoas, porque é um tema novo. Então, no Brasil, pouca gente parou para estudar esse assunto que eu estou estudando há 2 anos e meio, sobre como funcionam as sanções aplicadas pelo OFAC, né? O OFAC, que é o Office of Foreign Asset Control, que é o braço do Tesouro americano, que bloqueia bens, que corta acesso a transações financeiras e isola o indivíduo, ou então umas entidades que violam direitos humanos, ou que estejam envolvidos em corrupção grave. O Union Pay é uma bandeira de cartões chinesa, sim, mas ela opera, gente, vocês precisam entender, dentro do sistema financeiro global. As transações dependem dos bancos emissores, dos sistemas de compensação e liquidação, quase sempre baseados em dólar, da infraestrutura que passa direta ou indiretamente por redes controladas ou influenciadas pelos Estados Unidos. E mais do que isso, eu já expliquei, o alcance das sanções OFAC é extraterritorial. Isso significa qualquer empresa de qualquer país, não importa onde o dinheiro esteja, não importa onde a empresa esteja, qualquer empresa de qualquer país pode ser punida se ela facilitar transações de alguém que esteja incluído na SDN List, né? Special Designated Nationals, lista dos indivíduos com designação especial, que é a lista de sanções, lista de quem está na lista de sanções do Departamento de Tesouro. Então não importa se o cartão é Visa, Mastercard, Elo, Magazine Luiza, ou se é Union Pay, ou se é qualquer outro. Se tem dólar na operação de compensação, se tem algum banco com vínculo nos Estados Unidos, se tem qualquer infraestrutura sujeita à jurisdição americana, a transação é bloqueada e a empresa envolvida
passa a ser alvo de sanção secundária. Olha, tanto é assim que em 2022, com as sanções contra a Rússia, a própria UnionPay, essa que vocês estão desesperados, a própria UnionPay suspendeu as operações com os bancos russos para não sofrer sanções secundárias do governo americano. A própria UnionPay, eu não sei como é que as pessoas não verificam isso. O exemplo mais ilustrativo disso, para mim, a gente já trouxe aqui no programa antes, é o da Carrie Lam, que é a ex-chefe do executivo de Hong Kong. Ela foi sancionada pelos Estados Unidos justamente por reprimir liberdades civis e, como consequência, nenhum banco, nem em Hong Kong, nem mesmo o banco na China continental, quis abrir conta ou manter conta para ela. E essa China Pau aí do Partido Comunista passou a receber o saláriozinho dela em dinheiro vivo. Sim, literalmente pilha de cédula entregues a ela mensalmente, porque nem o sistema financeiro chinês quis enfrentar o poder das sanções OFAC americanas, como as impostas pela Lei Magnitsky, como as sanções que o Alexandre deve sofrer. E os seus familiares, entendam. Então, se nem a China escapou disso, meus amigos, imagina o Brasil. Portanto, não. A presença da UnionPay no Brasil não representa uma rota de fuga para escapar do Magnitsky Act. É sim mais um avanço da China sobre o mercado brasileiro, mas é só isso. As pessoas estão juntando duas informações que não compreendem, tirando conclusões erradas. O sistema do Magnitsky funciona, não tem escapatória. E eu digo a vocês que, efetivamente, é isso. Tem que fazer um jornalismo rigoroso. A gente tem que verificar as coisas que a gente fala. Para não cair, porque credibilidade é uma só. Eu trago as coisas aqui ao Paulo Figueiredo Show, acho que ninguém nunca pode dizer uma coisa que o Paulo Figueiredo trouxe que não se confirmou factualmente. E nem sempre eu trago as ideias mais mirabolantes, mas tudo que eu trago a vocês é algo que eu já verifiquei, que eu tenho certeza. Estão me perguntando da Vaza Jato, informação que eu tinha que sair essa semana. Mas parece que vieram novas informações para enriquecer a matéria, mas eu soube que a matéria está para sair. Eu espero, talvez fique para o início da semana que vem, porque quinta-feira não é dia de soltar matéria. Eu até espero que deixem para a semana que vem, porque quinta-feira não é dia de lançar matéria. Mas vem aí, e vem mesmo, a Vaza Jato 2, a missão. E o jornalista Alan dos Santos diz que Barroso perdeu 2 empresas nos Estados Unidos após ter tido seu visto revogado. Veja o vídeo. Aqui, ela trabalha no escritório BFBM, Barroso, Fonteles, Barcelos. Eles corrigiram o UOL. Eu fiz o print em algum lugar. Eles fizeram uma correção. Eles fizeram uma correção. Porque repercutiu muito negativo. Trabalha no escritório do pai. Originalmente saiu assim. Agora botaram o original. Botaram o quê depois? Agora botaram o nome do escritório. Barroso, Fonteles e Barcelos. É a mesma coisa. Eles têm 2 empresas aqui, né? Uma tá no nome da Luna e a outra tá no nome do filho. Do filho. Antes estava no nome da esposa do Barroso, aí ela agora, né, faleceu, Deus a tenha. E aí ele colocou é esse aqui, ó. Deixa eu ver o nome aqui, como é que é? Eu tenho os documentos originais aqui. Florida Department of State, Divisions of Corporations, Electronic Filing Cover Sheet. Aqui, esse aqui é o Telub, Florida LLC, é o que está no nome do filho do Barroso. E aqui está no nome da filha, eu esqueci o nome aqui, daqui a pouco eu pego. Mas ele perdeu essas empresas, cara. Seríssimo. Ele perdeu 2 empresas. Tá lá ainda o nome e tal, mas já era. Ele não pode mais entrar nos Estados Unidos. Como é que ele vai resolver o problema do banco? O KPR, o recurso do banco. Tudo. Não, e a gente espera que venham as sanções econômicas também, né? A gente e o nego tá achando que... Por isso que a gente tava falando aqui... Pós-flamejante é grande. Pô. Quantas vezes a gente falou aqui brincando, rindo, isso aí. A gente falou assim, olha, quando vier esse pessoal vai começar a sentir o que realmente está acontecendo. Todo mundo zombava do Eduardo. Total. Quando o Olavo falou em Lei Magnitsky em 2020, ninguém acreditou. Ninguém. Eu me lembro que, inclusive, eu não vou citar nome, pessoas extremamente boas e que hoje estão lutando pela Lei Magnitsky falavam assim, não, isso é utopia, você tem que parar com essas coisas. O Olavo é muito bom, mas de vez em quando ele fala uns negócios que não tem como cumprir. Tell me more about it. Tell me more. Sabe, dá vontade de falar isso, mas eu
A pessoa tá fazendo um bom trabalho. Tell me more, tell me more. Eu gosto, eu adoro esse filme. Essa até meu filho sabe. Eu adoro esse filme. Agora não tem mais retorno, não tem mais volta. Essa decisão de Estado dos Estados Unidos, essa government policy, ela não tem retorno. A não ser que, e aí sim muda tudo, a não ser que o Barroso comece a cooperar com o governo americano nos problemas que realmente mostram que ele não pode mais ter visto. Porque o problema não é só a questão do Bolsonaro, como muita gente está apontando. O Trump colocou isso aí porque ele quer ter relações com o Brasil. Mas por que o Trump quer o Bolsonaro como presidente? Porque o Trump quer atacar o Irã, o Trump quer parar o Irã, o Trump quer parar o terrorismo na América Latina, que está sendo enviado para cá. Quer diminuir as relações com a China. Exato. Há uma obviedade muito mais séria. E quer botar o Putin no lugar dele também. Sim. Exato. O interesse geopolítico é muito mais sério. É muito mais amplo. Tá falando do mundo, pô. Nenhum jornal, eu fiquei acompanhando aquele martírio, né? Fiquei acompanhando G1, Globo News. Eu faço isso todo dia, 4 horas. Começa às 6 da manhã, só paro 9h30, 10 horas. Folha. Cara, ninguém tá levando esse negócio a sério. Depois do cancelamento de visto, aí o tom mudou. O tom da CNN mudou drasticamente. Eles estavam chamando o Bolsonaro de Bozo há uma semana atrás, pô. E aí agora, inclusive, tem um movimento do Lindbergh Farias na internet, desculpa te cortar, do PT. Aqui é conversa, né? Tipo, conversa. A gente espera, deixa aqui, infelizmente. É isso aí. O Lindbergh Farias, do PT, foi pra internet fazer mobilização contra a CNN. Tá rolando uma hashtag da esquerda contra a CNN que abriu espaço pro Eduardo Bolsonaro. Porque a abertura de espaço pro Eduardo Bolsonaro agora na CNN foi institucional, praticamente. Sim. Eles não estão entrevistando mais o fritador de hambúrguer. É isso aí. Eles não estão entrevistando mais o filho do presidente Bolsonaro. Então, foi um negócio muito sério. Deu voz, realmente, em cadeia nacional, em rede nacional, e isso tornou-se o assunto ainda mais repercutido no Brasil contra o PT. Então, eles estão fazendo agora uma mobilização contra a CNN por dar voz. Mas peraí, não era irrelevante? O cara não era fritador de hambúrguer? Não fizeram uma conversa na casa do ministro Alexandre de Moraes zombando de quem perderia o visto primeiro? Que é isso? O próprio Lindbergh Farias, que foi a peça-chave dentro do Congresso Nacional para a cassação do passaporte do Eduardo Bolsonaro. Agora eles vão levar a sério. Agora eles vão levar a sério quando o Eduardo viu o pai recebendo uma tornozeleira e ele gravando um vídeo, porque esse vídeo pra mim foi vídeo de estadista, tá? Tô exagerando não. Pesado, né? Aquele vídeo do Eduardo. O cara vê o pai recebendo tornozeleira eletrônica e fala assim, ó, não vai ter recuo. É isso. É isso aí. Cara, quanto tempo a gente tava querendo um político assim? É isso aí. Eu adoro o Jair Messias Bolsonaro, acho ele um homem fenomenal. Mas o Eduardo, meu irmão, ver o pai receber uma tornozeleira eletrônica, você sem ter a possibilidade de ver o pai, e ele virar e falar assim, não vai ter recuo. E não vai ter cartinha pra Temer. Ele falou isso. Cara, isso me chamou muita atenção. Isso é heróico. Ele fala, isso foi postura de estadista. Isso é heróico. Ele virou e falou assim, ó, não vai ter cartinha pro Temer. Deixa eu lhe dizer uma coisa do fundo do meu coração. Acabou cartinha. Acabou a era da cartinha do Michel Temer. Entenda isso de uma vez por todas. Michel Temer, você não deve assistir o Paulo Figueiredo Show, como o Alexandre sempre faz, mas deixa eu avisar um negócio com você. Aqui é guerra total, não tem nenhum passo dado para trás. Se você quer usar a sua influência para o diálogo, quer dar o primeiro passo para ajudar de alguma forma, converse para que seja aprovada a anistia ampla, geral ou restrita. Caso contrário, não tem conversa. É sempre esse papinho de quando o cara tá batendo, e o Michel Temer não deu uma puta de uma palavra. Quando o jogo vira e o establishment começa a atrapalhar, a apanhar e se atrapalhar, aparece o Michel Temer dizendo, não, vamos ter diálogo. Vamos ter diálogo. Enquanto nós estávamos apanhando, não tinha diálogo, não tinha moderação, não tinha nada. É tudo Temer desaparecido. Pelo contrário, era o Bolsonaro que tem que ser mais moderado. Nunca o Alexandre tem que ser mais moderado. É sempre o Bolsonaro, é sempre os radicais, o Paulo Figueiredo, o Trump, todo mundo tem que ser mais moderado. O Alexandre pode fazer o que ele quiser.
E eu quero, para vocês que estão em casa, entendam o que eu estou dizendo para vocês. Aqui há uma nova geração no comando. Essa é a geração que não tem cartinha do Michel Temer, que não está preocupada com pesquisa que saiu, que mostrou que 37% só que a prova... Ninguém está preocupado com isso. Aqui, a liderança, a nova liderança do Brasil é a liderança que faz o certo e não se preocupa com as consequências. Acha que o mundo, o destino se encarrega das consequências. E é um pouco solitário no início o processo de liderança. Nós já estivemos muito mais solitários do que estamos agora. E aí, no primeiro momento, você se sente solitário, daqui a pouco vem um e se junta, vem outro e se junta, vem outro e se junta, vem outro e se junta, e daqui a pouco as pessoas seguem porque elas enxergam o direcionamento. E o direcionamento que o Eduardo Bolsonaro tem não é o direcionamento que Jair Bolsonaro teve em um momento longínquo e tenebroso da nossa história. Tipo, mês passado, quando Michel Temer fez coach com Jair Bolsonaro e convenceu a ele que era uma boa ser bonzinho com Alexandre de Moraes no depoimento dele. Eduardo não. Eduardo faz o seguinte, olha o tweet do Eduardo. Para ver diálogo com quem prende velhinhas inocentes, o regime tem que recuar. O primeiro passo é a anistia ampla, geral e restrita. Sem isso, não haverá diálogo. Eu até vi um post chamado Fúria e Tradição, em que ele fazia uma afirmação muito correta. Esse vídeo do Temer é um pedido para a direita parar de reagir e voltar a apanhar calada. Ele usou uma comparação que é como se fosse uma professora da escola que vê um menino sofrendo bullying todo dia e nunca se incomoda. Mas no dia em que ele finalmente reage e vai vencer, ela vai lá apartar e dar sermão sobre quando não quer, dois não brigam. O que o Temer quer é voltar para o Brasil em que o povo apanhava calado enquanto o interesse das elites políticas e econômicas se sobrepunha aos interesses e às liberdades do cidadão comum. O que ele quer é voltar ao tempo em que a direita fazia concessão sem que o outro lado abrisse mão de nada. Esse tempo, Michel, acabou. Ou tem anistia para todos aqueles que foram injusta e ilegalmente perseguidos, ou a floresta, o establishment, onde está o seu sarcófago, vai queimar. O tempo do acordo Caracu acabou. O método agora é outro, Michel Temer.